eu vou puxar para vocês, então, a nossa primeira pauta, que é, primeiro, como é que essas manifestações foram convocadas pela esquerda, né? Manifestações de ontem em várias cidades do Brasil. Vamos ver aí um primeiro card com os artistas, né? Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Rio de Janeiro nas ruas, ato musical confirmado. Então, ao longo da semana, isso foi bastante divulgado em redes sociais e tudo mais. A mídia também deu bastante destaque. E aí temos até uma outra foto com a turma já em cima do trio elétrico. Nesse caso, é bem apropriado chamar de trio elétrico, com a presença desses três e mais o Djavan. Djavan também acabou chegando para compor aí esse time de artistas. Eu quero jogar essa primeira pauta sobre as manifestações da esquerda com um questionamento que foi feito pelo Fábio Weingarten, que foi da comunicação, né, do ex-presidente Bolsonaro, e ele fez a seguinte provocação que eu acho que vale a pena a gente refletir. Vamos botar em tela cheia, que ele diz o seguinte, olha, a junção das pautas PEC da blindagem, né, entre aspas, com a da anistia merece todos os prêmios de marketing às avessas. É impressionante como permitiram essa barbaridade. A anistia tem objeto popular, simpatia da grande maioria da população, se explicada com sabedoria, e não deveria ser combinada com nada. Já a outra pauta atende a um pequeno grupo, não é bem percebida pela população e ainda serve de veículo para a esquerda avançar com um discurso que nem de perto orna com eles. É imprescindível que a direita levante um muro imediatamente, recolocando a anistia num patamar alto e independente, que não paguemos uma conta que nunca foi nossa. Então eu vou perguntar para o Luiz Felipe, que tem ali os amigos parlamentares também, misturou as coisas, ou seja, a PEC das prerrogativas, né, chamada de blindagem pelos adversários políticos, digamos assim, com a anistia, e aí a esquerda se aproveitou disso. Como é que você lê essa crítica? Não, eu acho que é uma crítica válida que ele fez, e de fato teve aí, no ponto de vista de marketing, a vinculação das duas coisas, mas também teve na realidade. No jogo parlamentar, a direita foi engabelada, foi levada para aprovar um projeto que, na minha opinião, não era numa condição isolada, não acho que seria aprovado, mas no contexto que, olha, que o Centrão levantou, olha, se vocês não votarem para essa PEC da blindagem aqui, o que acontece? A gente não vota pela anistia. Ficou bem nítido. A proteção era justamente para poder votar pela Exatamente. Anistia. Agora, vamos deixar claro aqui, bota o nome de blindagem. Precisamos de blindagem? Os parlamentares precisam de blindagem? Essa que é a grande pergunta. E que tipo de blindagem nós precisamos? O ideal dessa PEC teria sido de ter feito, acabar com o foro privilegiado, né? Acabar com o foro privilegiado, você levar para a primeira instância, aí você pode dar transparência no voto, aí fica tranquilo, porque já não é com a STF a coisa, eles perdem o poder de barganha, não é mais com eles. Mas não, a PEC veio, pela surpresa de todos, no último momento, apareceu lá que, não, o foro privilegiado é mantido, e não só isso, ele é expandido para incluir líderes de partido. Assim, o que está acontecendo? E tinha os outros destaques na PEC, então a PEC foi votada primeiro a PEC, depois os destaques, né? Então os destaques era para acabar com o foro privilegiado, para jogar para a primeira instância, para acabar com a inclusão de líderes partidários e ter transparência no voto, né, dos parlamentares quando eles querem criminalizar um dos seus colegas, aceitar a criminalização de um dos colegas. Mas o que acontece nesse processo é que nos destaques a oposição perdeu. Então a oposição tinha ainda a esperança de ganhar nos destaques. Aí ficou aquela coisa, e agora? O que a gente faz? A gente vota positivo no segundo turno para ainda validar essa PEC do jeito que ela está, sem os destaques, e aí ficou aquela coisa, poxa, se a gente não votar, o Centrão pula fora de apoiar na anistia. Aí você veja como é que foi construída a coisa. Então ficou aquele impasse, né, do momento do voto, da esperança da gente poder ainda colocar alguma coisa nossa para melhorar a PEC. Por que a articulação então não foi para votar o fim do foro? Pois então, tudo isso existia, só que o Centrão é o maior poder político que tem lá. Você tem o dobro de Centrão do que tem de oposição e o dobro de Centrão do que tem da esquerda. Mas a esquerda tem a caneta, tem um governo que solta as emendas, faz as nomeações. Então o Centrão caiu para a esquerda.
né, por causa do orçamento. Então, o que acontece? Neste jogo, o Centrão não é amigo nem da esquerda nesse sentido. A esquerda também não gosta do Centrão. Tem que comprar o Centrão a toda ciclo eleitoral, está comprando o Centrão, comprando os deputados, comprando as lideranças dos partidos de centro. Então ela não gosta disso. Ainda mais agora, quando a esquerda está com pouco dinheiro. Então o dinheiro está saindo pelo Legislativo para o Centrão e está vazando. Eles não têm o dinheiro porque eles estão querendo arrecadar cada vez mais porque tem buraco que eles não sabem fechar. Então eles não querem entregar dinheiro para o Centrão também. Então agora, do lado da esquerda, juntaram o útil ao agradável. Olha só, a direita, que é o nosso inimigo pronunciado, vai ter que aprovar isso porque o Centrão engambelaram, criaram ali uma sinuca de bico, que se eles não aprovarem isso, eles não votam a anistia. E do nosso lado, a gente pode criminalizar a direita, dizendo que a direita é favorável à corrupção porque está ajudando essa IPEC que, de fato, facilita a falta de transparência e até mesmo ela cria uma lombada para o STF, né, de fato de fazer um achaque, abrir os processos e tudo mais. É uma mera lombada, ainda não temos as nossas prerrogativas defendidas ainda, tá? É muito aquém, essa PEC não é boa nesse sentido. Mas então, o que acontece? Neste jogo, criou-se essa narrativa. Agora, a questão é, o quanto que essa narrativa está ajudando? Porque a luta contra a corrupção, ela é de 10 anos. Ela começou lá com a Lava Jato, né? Muito mais até, 15 anos ou mais. Né? E o que acontece? Você tem aí um direito fundamental, que é pela justiça, que sem o qual você não somente não tem liberdade, mas também você não tem Estado de Direito. Então a questão de justiça é uma coisa basilar. Então isso é uma base muito ampla de apoio na sociedade, esquerda, direita, centro, não importa, eles são pela justiça. E quando você está lá fazendo uma emenda constitucional que possivelmente pode ser interpretada favoravelmente para os corruptos, isso é destrutivo, né, de qualquer apoio. Então eu acho que foi um processo extremamente ruim. A direita deu confiança mais uma vez para o Centrão, mais uma vez caiu no jogo do Centrão, e agora... E durante o voto, muitos deputados estavam falando isso. Poxa, olha só, agora a gente vai ter que votar aqui e vai vir agora a esquerda criminalizar a gente de corrupto porque a gente está apoiando uma emenda constitucional que o Centrão quer. Então, você veja como já foi tudo armado de uma maneira assim que muito ruim esse processo. Agora, o quanto que isso contribuiu para as manifestações? É o que eu acho que é um fator limitado, não foi a maior coisa. Na minha opinião, ainda continua o modelo mortadela, né? Ofereceram lá um showmício com entre aspas, aqui, os heróis artistas, né, que todos adoram, grátis, estão ali fazendo um show para trazer a pauta da moralidade de volta para o colo da esquerda. Entendi. Nesse sentido, Lobauer, falando até em cima daquilo que o Luiz Felipe falou, você tem a oposição, talvez ali com 25%, o Centrão com 50%, e a esquerda, o governo, com outros 25%, mais ou menos essa divisão que o Luiz Felipe disse. O que me parece, né, que foi essa PEC das prerrogativas, o da blindagem depende do ângulo, né? Quem é a favor do governo vai dizer que é da blindagem, por conta desse processo todo. Quem quer se proteger fala que é prerrogativas, e no meio disso está o Centrão. Então, você tem a direita querendo prerrogativas, querendo garantias para não ser perseguido, na visão deles, que realmente... eles enxergam, constatam que há perseguição em alguns casos. Um Centrão se aproveitando disso, então, para se proteger, para não ser investigado e tirando proveito, como geralmente acontece com o Centrão. E do outro lado, a esquerda, que já é blindada, porque não é investigada. Essa fala até foi do Nicolas. Fizeram até um corte, a esquerda fez um corte. Não, eu preciso ser blindado sim, porque a esquerda já é blindada. Então, eles não estão preocupados com isso. Então, por isso que eles atacam esse tipo de projeto, porque eles não precisam desse tipo de projeto. Então, você tem de um lado alguém que realmente está precisando, no meio a turma que vai se aproveitar, e do outro lado quem já está protegido e que vai se aproveitar para atacar. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, e a confusão está generalizada nos comentários. A análise que o Weingarten fez, acho que está boa. Porque quem é que perdeu no final? Perdeu quem está lutando pela justiça. Todos que estão lutando pela justiça perderam, porque o Centrão não está. O primeiro beneficiado, como você descreveu, o Centrão, porque com essa PEC, pelo que eu entendo ao fim e ao cabo, vai votar, se tiver algum problema com o parlamentar, só os colegas podem votar e votam fechado.
Ou seja, o mais malandro de todos, o mais perseguido, o mais criminoso, pode conseguir proteção. É isso que se conseguiu. Em outras palavras, um futuro deputado do PCC, se é que já não existe algum, está garantido com essa PEC. Então é isso que a gente conseguiu fazer no final. Eu digo isso porque do lado do Partido Novo, dos seus 6 deputados, seus 5 deputados, e um senador e 5 deputados, 4 votaram contra a PEC. Mas muita gente também ficou enlouquecida com o partido, porque a gente votou junto com o PSOL. É difícil. Aí você tem que explicar que você está votando por uma coisa e o outro está votando por causa de outra. O PSOL votou porque não tem problema nenhum com o STJ. Nós, da direita, que a gente considera uma parte da direita civilizada, seja lá como que a gente adjetiva, votamos contra a jogada do Centrão. Mas ficamos isolados. Do lado do PSOL. Do lado do PSOL. Então, assim, mas por razões completamente diferentes. Sim. E o resultado final é o pior de todos, porque passou, a malandragem se protegeu, a gente está fazendo uma coisa que, se fosse um outro judiciário, isso que é o problema. Quem está tentando se proteger do judiciário é porque é esse. Porque se fosse outro, talvez você não precisasse. Mas como é esse, nós estamos acostumados a ver nos últimos anos um show de horror que se transformou, então a PEC entrou virou como uma espécie de casuísmo de proteção. E o pior de tudo é o resultado, porque nós vamos falar disso adiante, é o que me parece. Quando vê a questão da anistia, que devia ser uma coisa, outra coisa, quando vem a questão da anistia, se acreditou, como disse o Luiz aqui, se acreditou que poderia se ter uma vantagem, ela também não teve. Porque pelo que a gente viu, a malandragem é que o apoio do Centrão à anistia não foi ao texto da anistia, foi a urgência de se falar sobre ou se votar algo sobre a anistia. Então, o texto a gente não sabia também. E quem que seria o relator? Nem o relator, né? Nem o relator. Então, nada de... Então, foi uma engabelagem geral, tá certo? É isso que eu acho que é importante a gente pontuar para a opinião pública. Porque esse tipo de arranjo é onde o Centrão nada de braçada. Ele faz essas jogadas, assim. Ele coloca uma pauta que é do seu interesse, vincula aquilo com uma outra coisa que é do interesse dele e faz um jogo de regimental, assim, o que é votado antes. A gente poderia ter votado antes a urgência, já que tem um compromisso. Por que não votou antes a urgência? Exato. E depois a gente votava a PEC? Por que foi a PEC antes da urgência? Né? E depois, mesmo assim, votando a urgência, que ao menos eles honraram esse compromisso, mas agora estão colocando no colo de quem não votava favorável à anistia, né? Que é a questão lá do Paulinho da Força e tudo mais. Esse pessoal nunca foi favorável a qualquer tema nosso. A gente vai falar mais especificamente do que aconteceu, né, com esse projeto da anistia mais à frente. Vamos só terminar aqui a pauta das manifestações. Vocês viram já imagens, né? A gente mostrou aí grandes atos, né, com boa presença de público em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, e com esse reforço dos artistas, né? Então tinha lá Gilberto Gil, Caetano Veloso, lá na Bahia tinha o Wagner Moura falando também, o Capitão Nascimento, né? Veja só, a Daniela Mercury, por aí vai. E o pessoal resgatou também, começou a circular uma charge feita com o Caetano Veloso, mostrando a diferença dos posicionamentos dele, né? Em 1975, antes da anistia, que aconteceu naquela época, e agora em 2025. Então, do lado ali, olhando, né, para ele, do lado esquerdo, ele cabeludo, jovem, né? Censura não, anistia sim. E agora o Caetano Veloso atual, censura sim, anistia não. O pessoal falando, né, que os anistiados do passado, hoje em dia, são contra a anistia. E quem se posicionou também a respeito desses atos, e que foi alvo de muitos comentários, foi o ministro do Supremo, o Gilmar Mendes. Fez um longo tweet a respeito, no final do dia, após as manifestações. Vamos colocar na tela. Vou destacar aqui alguns trechos. Começa o ministro Gilmar, olha: as manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura de sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil,
símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. E aí segue o ministro dizendo que é hora de olhar para frente, um grande pacto nacional para reconstruir o futuro e por aí vai. Lobauer, chama atenção, né? Você tem ali como é que é? A postura do cargo, tem um nome para isso, ó, que você não pode se pronunciar politicamente, a liturgia do cargo. E o Gilmar, acho que não teve muita cerimônia ali de mostrar seu apoio. Acho difícil, é muito difícil comentar esse comentário, porque eu acho que o ministro Gilmar são tantas as passagens, ele já é o decano, né? Já tem tantas passagens complexas aí, no mínimo para dizer complexas, da sua trajetória no Supremo, que assim, isso aí é um pouco a insistência permanente de se fortalecer um argumento que, enfim, a última parte do comentário eu concordo. Está na hora de se partir para uma convergência, de olhar para frente, o Brasil precisa de estabilidade, equilíbrio, de paz, seja lá o que for. Todo mundo acha isso, todo mundo racional acha isso. Agora, eu tenho muita dificuldade, ministro Gilmar, de justificar esse julgamento que o senhor acha que foi um julgamento justo. Não foi. E aqui, de novo, pela enésima vez, eu não estou defendendo um, defendendo o outro, estou defendendo as instituições. E estou me baseando em argumentos jurídicos, que é a vossa área, argumento de gente relevante que entende da matéria. O rito não foi cumprido. O que foi feito aí foi uma ruptura das instituições. Então, depois de tudo isso, querer dizer que agora é o momento de convergir, eu acho muito difícil. Então, eu não vou muito além disso, mas me permita voltar um pouco para a manifestação e para a caricatura do Caetano. Porque eu não sei vocês, mas eu fui criado e educado ouvindo Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia, Djavan, Bete Carvalho, Paulinho da Viola. Eu cresci com esses artistas. Eu cresci educado vamos dizer assim, pela resistência ao regime militar. Então, para mim é duplamente difícil ver isso aí. Porque todo mundo com quem eu convivi na minha adolescência, no início da adolescência e juventude, eram jornalistas, publicitários, algumas pessoas vinculadas ao ambiente político que estavam lutando pela democracia. E eu fui muito, muito formado por isso, sabe? E eu sempre acreditei que foi feita a coisa certa. Sempre acreditei que a transição foi feita de uma forma civilizada, que foi lenta, foi dura, mas eu sempre acreditei, me formei em cima disso. Quando eu vejo hoje as mesmas pessoas que têm poemas maravilhosos, uma arte que muitos dos quais eu admiro. O Gil para mim é uma pessoa, do ponto de vista da poesia, da música, eu adoro, cara, não posso negar. Mas quando eu vejo isso, me dá uma angústia. O Wagner Moura é um baita ator, pô. O Wagner Moura, cara, o filme é maravilhoso, o Tropa de Elite. Você pega o que ele fala como no personagem e adapta ao que ele está fazendo na vida real, é um negócio tão impressionante, assim, não tem conexão, é dois mundos, que é o que a gente está vivendo. São dois mundos. Esses caras, no final da vida, na sabedoria que deviam ter adquirido, não serem capazes de interpretar o momento atual como foi aquele. Mas você acha que eles não são capazes ou eles sabem e fingem que não sabem? Não sei te responder isso, não sei. Porque se fosse ao contrário, se o sujeito tivesse da velhice para a adolescência, eu entenderia que era adolescência, mas não é. Já viveram, já experimentaram, já foram e voltaram, já refletiram. Um cara como o Gil, o Caetano o Caetano e o Chico eu diferencio. Acho que eles dois ali é ideológico mesmo, é egoísta, é egocêntrico, mas o Gil me parece um sujeito mais avançado do ponto de vista filosófico. O Gil não podia estar aí, entendeu? Para mim é uma coisa assim de desvio de caráter mesmo que esses caras estão fazendo. E aí ajuda a explicar, sim, o que está acontecendo. Tinha muita gente nesses eventos aí, não dá para dizer que não tem. Assim como o pessoal fala que não tem no da direita, tem. Mas também tem no da esquerda. A sociedade, Renato, está dividida. Você falou 25, 25 e 50, mas no eleitorado, se você for chutar hoje, é 45, 45, que está congelado. E aí tem os outros 10 que vai decidir para um lado ou para o outro. E é o que vai acontecer o ano que vem. De novo, então, né? Infelizmente, de novo. Porque isso aí é um retrato de como as pessoas estão se comportando e tal. Lógico, tem o modelo Mortadela, tem o modelo de bota um showzinho aí que eu vou ver de graça, tem um monte de funcionário público, tem.
Mas também tem muito eleitor aí, de todas as classes, que está embutido, que não fala muito, que cínico, sabe? Oportunista, casuísta, que acha que se deu bem porque tirou o Bolsonaro do jogo, tirou a direita radical, os fascistas saíram do jogo. Essa conversa não está caindo bem. Então é um desconforto, cara, confesso com você. Ó, lembrando, daqui a pouco o Caio Coppola aqui com a gente para comentar tudo isso. Vamos falar um pouquinho também agora sobre o PL da anistia. O que virou esse PL da anistia? Vai para frente, não vai? As sanções impostas hoje pelo governo dos Estados Unidos. Então vamos seguir aqui e daqui a pouquinho com o Coppola aqui com a gente. Bom, PL da anistia, a gente acabou de falar, foi votada a urgência, com uma larga votação para aprovação, 311 votos. A direita, a oposição comemorou bastante, mas logo na sequência veio o anúncio de quem seria o relator desse projeto, ou seja, o deputado ali que vai se aprofundar no texto, fazer a proposta para ser colocada em pauta e votada lá na Câmara. E esse relator é ninguém menos do que Paulinho da Força Sindical, ou seja, um sindicalista, foi apontado pelo Hugo Mota para ser o relator, e junto com ele apareceram outras duas figuras para anunciar aí os esforços tentando achar um texto para ser aprovado. Eu estou falando do Aécio Neves, até algum tempo atrás o representante da direita antipetista no Brasil, e Michel Temer, que era vice da Dilma e depois virou presidente. Vamos ver o que eles falaram a respeito disso quando anunciaram aí essa frente, essa parceria para falar do PL, que agora até mudou de nome. Veja só. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. Ô, Luiz Felipe, a Câmara aprovou a urgência do PL da anistia e ganhou um PL da dosimetria com o Paulinho da Força como relator. Precisamos falar mais alguma coisa? Perda. Isso é prejuízo, perda. Tem que dizer o que é o que quando a coisa se apresenta. E o que a gente está vendo ali são personalidades que, individualmente e em coletivo, o centro comprou a narrativa da esquerda. Sempre comprou. Que teve tentativa de golpe, que tudo era um movimento antidemocrático, que queria acabar com abolir com o Estado de Direito e que blá, 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 blá. Então isso aí, esse pessoal que hoje agora vão estar com a caneta para escrever o texto da anistia, que eles já estão até ressignificando para outra coisa, simplesmente não acredita que temos presos políticos, que o STF agiu injustamente, que existe perseguição política assimétrica do STF contra personalidades da direita, tanto políticos quanto na sociedade. Eles não acreditam em nada disso. Eles compraram literalmente a narrativa do sistema. E eles representam o sistema. Preciso deixar bem claro. Eles não têm dose de representação popular. Assim, de onde vêm os votos que colocam essas personalidades lá? Eles são da velha política, onde você não tinha o contato direto do eleitor via rede social.
Você tinha toda uma máquina que elegia esses representantes através da mídia tradicional, e a mídia tradicional, muito distante do eleitor, né? Quem é o eleito versus o eleitor. Então era um jogo de sistema mesmo que controlava, e tivemos uma abertura nos últimos 10 anos. E isso eles não estão de nada um pouco confortáveis com isso aí. Então essa nova realidade, eles não sabem lidar com isso, e na opinião deles, de quem está dentro do sistema, são todos golpistas, fazem parte lá do grupo que quer acabar com a democracia, Estado de Direito, etc, etc. Então, o que nós podemos fazer agora? Voltar a protestar, mais uma vez. Não é isso que a gente acordou, que a gente queria, né? Em número, gênero e grau. Tanto na PEC, que virou uma PEC de blindagem, que era antes uma PEC de fato de prerrogativas, levando a coisa para a primeira instância, saindo do STF. Não foi isso que foi apresentado na PEC. E depois, agora, na votação da urgência, você vê de novo o Centrão tirando o tapete de baixo de uma... No fundo, o representante, o deputado, ele é a parte mais fraca da coisa. Porque o deputado, ele não lidera a opinião pública. Quem lidera a opinião pública é a opinião pública. Ela já está formada. E o que estamos vendo é exatamente isso. É uma violação da opinião pública o que eles estão fazendo. Estão indo frontalmente contra. O deputado é um mero canalizador dessa vontade pública, e às vezes faz muito bem, às vezes não faz tão bem assim. Mas é isso que a gente tem colocado lá. Agora, o Centrão não entende isso. Ele nunca, não sei se vai entender, porque o jogo deles é compra de voto, é ter mais dinheiro a cada ciclo eleitoral, é desvio de recursos eleitorais para seus próprios bolsos nesse processo todo. É partido que não é vinculado com a opinião pública, é sim partido que é vinculado com o Estado, com essas benesses que vêm do Estado, fundo partidário, etc. Então tudo isso aqui é o que está representando, é isso que eles representam, e é isso que vai estar agora comandando a questão da anistia. Então, do nosso ponto de vista, é uma perda.